Os torcedores que, gritando seu nome, viram sua despedida da seleção, não presenciaram seus primeiros passos em direção à consagração dados nos campos da Suécia na ano de 1958. Pelé, Zito e Garrincha estrearam contra a União Soviética, escalados por insistência de Newton Santos e Didi. Nos primeiros minutos, é Garrincha quem revela ao mundo o poder de seus dribles. Abre para Zagallo na ponta esquerda. Parou Zagallo, pode cruzar a meia altura. Entra Garrincha, prepara, fez tudo para o arco. E a bola perde-se pela linha de fundo. Bola para Bellini, saltou de cabeça com o contrário, pois para Didi. Didi para a bola no terreno. Pode lançar para Garrincha na direita ou Zagallo na esquerda. Demora demais. Prepara pela frente o contrário. Tenta o drible. Foi para Vavá, entrou na área. Após vencer a Áustria por 3-0 e empatar com a Inglaterra de 0-0, o Brasil dependia de uma vitória contra os soviéticos para passar às quartas de finais. Pelé, ainda tímido, não correspondia aos que nele acreditavam. As honras da vitória por 2-0 ficaram naquela tarde com Didi, Vavá e Garrincha. Ao preparar-se para abandonar o futebol, Pelé deixa como legado as imagens de um repertório de jogadas que só ele seria capaz de executar. Apesar de já ter feito mais de 1000 gols, é sempre uma alegria fazer gols. No jogo, quando a gente não faz gol, a gente sai um pouquinho murcho de campo, sai um pouco triste. Ele levantou a boca da meta, pula a peneca, cabeça e o gol! Não existiria futebol sem o gol. Pode ser qualquer esporte, tem que ter a realização. E no futebol, a realização é o gol. Teoricamente, a maneira mais fácil de chegar ao gol é indo direto pelo meio. Diretamente é bem mais fácil do que você ir em zigue-zague. Se tiver dois jogadores de raciocínio rápido, você entraria tocando de tabela, como Coutinho jogava com Pelé no tempo de Pagão e Coutinho, Pagão e Pelé. Para se chegar ali na meia-lua, o jogador tem que ter uma habilidade tremenda. O jogador tem que ter um raciocínio rápido. As jogadas ali têm que ser feitas rápido, porque em questão de segundo, o jogador tem que decidir a partida ou fazer o gol. Você vê que muitas vezes uma pequena falha do Beck, mas hoje o futebol se joga bem diferente do que se jogava há alguns anos atrás. Então está difícil você jogar pelo meio. Hoje é mais fácil jogar pelas pontas.
O gol que, para mim, foi muito importante, um gol que me deu confiança, inclusive talvez até tenha sido a razão principal de hoje eu conseguir tudo que consegui no futebol, foi aquele gol que eu fiz contra País de Gales, que o Brasil ganhou de 1-0. Os dribles de Garrincha não pareciam ser suficientes para vencer a retranca dos galeses. Foi então que, aos poucos, começou a surgir no ataque do Brasil uma nova ameaça para a defesa adversária. Pelé fazia sentir cada vez mais sua presença, até que, já no segundo tempo de um jogo que parecia condenado ao 0-0, a zona de puxeta para o fundo de Diniz, de cabeça para Pelé, Pelé drible espetacular, o arremesso foi para Mazola, Mazola de bicicleta, Didi até, Pelé dá uma meia puxeta, e enrola a calota por baixo do corpo do arqueiro pela linha de fundo. Placar na Suécia, 1-0, Pelé, aos 20 minutos, finalmente com uma jogada mirabolante, acaba vencendo o arqueiro Kelvin do País de Gales. Pode ser que não tenha sido este o gol mais bonito, mas eu poderia citar como o mais importante de minha carreira, porque eu estava iniciando na seleção brasileira, havia saído machucado daqui do Brasil, e esse gol me deu confiança. Daí então eu peguei a posição de titular da seleção brasileira. A partida semifinal contra a França começava marcada pela presença de Pelé. Garrincha, Zito e Vavá mais uma vez construíam o primeiro gol. Vai chegar, chute e gol! Sensacional gol de Vavá! Desfora de arremessa para Vavá. Vavá para Garrincha. Esse é desarmado. Entra Didi, tenta recuperar agora. Escolta o adversário que é Copá. Copá trabalhando no centro de campo. Deu bem pela meia esquerda para Piantoni. Piantoni aproxima-se do arco. Vai nas costas de Gilmar. Atira Piantoni, gol! Gol da França! A defesa do Brasil era vencida pela primeira vez na Copa. O time francês chegara à semifinal goleando os seus adversários e enfrentava os brasileiros de igual para igual. Pelé, com a autoridade, traz a bola até o meio do campo. Mas, ao serem obrigados a repetir a saída, os jogadores denunciam seu nervosismo por aquele empate inesperado. O time, porém, chegava naquele jogo à sua maturidade. Não haveria mais quem contivesse Didi, Pelé, Vavá, Zagallo, Zito, Garrincha. Para o centro de campo, para que viaja alto, vai para Vavá, livre, pode entrar na área, prepara-se agora, driblou por dentro, foi derrubado, dribla pela esquerda, vai chutar, deu na brecha para Zagallo, finaliza em esquerda, gol! Gol de Zagallo, a bola entrou, o bandeirinha não deu gol, a bola entrou, bateu na trave, entrou para o gol, o bandeirinha não deu, agora roubado o time brasileiro pelo bandeirinha das Gerais, a bola de espetacular de Zagallo. No fim do primeiro tempo, o Brasil já vencia por 2-1 com um gol de Didi. Uma folha seca de fora da área, infelizmente não registrada pelos cinegrafistas suecos.
Vavá, evolui bem. Aí Vavá tentar o centro. Deixou, recuou, deu para Pelé. Tenta o drible. A bola escapa de controle, cai com o Zito na cobertura. Zito foge agora pelo setor esquerdo. Infiltra-se bem. Vai para a linha da área. Abre o tiro. Fuzila. Bate nas costas de um francês. Cai na esquerda com o Vavá. Vai tentar cruzar para a boca do gol. Para gol! Gol de Pelé! 3-1 para a equipe do Brasil. Pelé marca o terceiro gol. No segundo tempo, Pelé, com 3 gols, consolidaria definitivamente sua condição de titular da seleção, dono absoluto da camisa 10. Põe a pelota no terreno. Rola fora na ponta, entregando para Garrincha. Garrincha passa agora pelo ponteiro. Movimenta-se dentro da área, deu a Pelé. Ajeita para a ponta, a Vavá virou, chutou, caiu, voltou para Pelé. Vai o Brasil para o campo de ataque, bola para Zito na intermediária. Zito na direita, aciona bem o balão para Didi. Didi lançando o Pelé, vai entrar na área sozinho, parou, virou, fuzila. O desconsolo do goleiro francês é a melhor imagem para traduzir a impotência diante de um time que via nascer entre craques excepcionais o jogador mais completo que já se viu jogar. Pronto, já! Capaz de se destacar em qualquer modalidade de esporte ou atletismo, foi no futebol que encontrou a possibilidade de se realizar plenamente como atleta. Dotado de coordenação muscular perfeita e de reflexos instantâneos, comprovou ao longo de sua carreira que o futebol não é apenas uma improvisação. Aprimorou seus recursos naturais com obstinação até chegar à plenitude de sua forma aos 29 anos de idade na Copa do México. Famoso trio final, fizeram do meu Brasil o campeão mundial. Zagallo, Zito, Garrincha, Milton Santos e Orlando são os campeões do mundo que o Brasil está saudando. 5-2, Didi, Pelé, Vavá, vai dar. Pelé começou a jogar com uma geração de jogadores que acabou com a tradição brasileira de perder as finais. 29 de junho de 1958. O Brasil enfrenta a Suécia pela final da Copa do Mundo. A tradição parecia confirmar-se. Com 7 passes medidos, a Suécia marca o primeiro gol. É a vez de Didi trazer a bola até o meio do campo. Mais tarde ele diria que naquele momento só pensava numa coisa: entregar a bola ao Garrincha. O caminho do gol passava mesmo por seus pés. Didi, Vavá, Zagallo, Didi, Vavá, Zito,
Garrincha. Vavá. Vavá empata a partida para a equipe brasileira. Gol do Brasil. Decorremos precisamente 9 minutos de luta na primeira etapa. Um belo cruzamento de Garrincha, envolvendo toda a defesa sueca pela direita. Cruzando para a boca do gol. A marcação foi feita sobre Pelé. Pelé tirou a marcação e a bola sobrou para Vavá. Pelé comparece no esforço pelo desempate. Numa repetição quase perfeita do primeiro gol, Garrincha vai até a linha de fundo e cruza forte para Vavá marcar. Já no segundo tempo, Newton Santos dá um passe preciso para Pelé. Entra, Pelé, bate no peito, bate na terra, dribla um, dribla dois, dinâmico, podíamos assim dizer, de Pelé, foi tudo pelo alto, tudo pelo alto. Boa bola para Garrincha, passa espetacularmente por aqui, vai encarregando o feiticeiro, vai sedentando o cima da Garrincha, ainda ele passa por, ação voltou a combatê-lo, é novamente livrado, cai sentado no terreno, Garrincha tentando mais um avanço, ainda cortar agora, olha que bom, passa por ele, passa também por Faring, cruza para a meta, pelo gol, tem ele de cabeça, Morgenson entrega a pelota para Lino. Zagallo faz o quarto gol num lance típico de um jogador lutador disposto a brigar pela posse da bola em qualquer circunstância. Carrega de show de bola nos pés, atrasa, já quer acabar com o companheiro Piano Zidane. Domina Pelé e soltou para cima da Garrincha. Merece essa corrida, invadiu a área, pênalti! Garrincha pede pênalti, mas para o juiz, a falta foi fora da área. Mais uma vez trocando passes medidos, os suecos marcam seu segundo gol.
Contra Pelé, começa a surgir a arma que dali por diante o ameaçará para sempre: a violência. No último segundo, Pelé faz o 5º gol. Aos 17 anos, torna-se campeão mundial de futebol. O nosso dia chegou! O Brasil ganhou! A emoção do momento é demais para o menino que se abandona ao consolo dos companheiros mais velhos. Custou, mas o nosso dia chegou. Custou, mas o nosso dia. Titi, Pelé, Babá, bailaram lá na Europa e a Copa vem pra cá. No Turim, Titi, Pelé, Babá, bailaram lá na Europa e a Copa vem pra cá. E o mar de sol de Belém, famoso frio final, disseram do meu Brasil, o campeão mundial. Recebido em triunfo, Pelé vai a Bauru, onde no juvenil do Bauru Atlético Clube, o Baquinho, começar a jogar futebol. Futebol, no Brasil, você sabe que todos os garotos jogam futebol e querem jogar futebol. E parece muito fácil. Mas não é tão fácil assim como se parece. Eu comecei em Bauru, vim de Bauru pra cá. Certo. E lá em Bauru tinha um juvenil, que era o juvenil do BAC, juvenil infantil. Tinha um rapaz lá, na época era senhor, Valdemar de Brito. Uhum. Ele era espetacular para ensinar, entende? Tática de futebol, maneira de chutar na bola. Hoje é Pelé quem ensina aos Dentes de Leite dos Santos a chutar de esquerda, deficiência de muitos jogadores no Brasil. Para treinar bater de esquerda, vamos lá. É isso aí, ó. Você primeiro tem que aprender o básico do futebol, que é o chute. Quer dizer, a principal coisa no futebol é chutar. Depois, a maneira de parar a bola, como você vai dominar a bola. Isso é muito importante no futebol. A maneira de conduzir a bola, com adversário e sem adversário. Você tem que ficar entre o adversário e a bola. Assim você o impede de tocar ou te roubar a bola. Se a bola estiver do lado direito, você põe o adversário do lado esquerdo. Se a bola estiver do lado esquerdo, você procura pôr o adversário do lado direito. Filho de um bom jogador, Dondinho, Pelé teve um início de carreira fulminante.
Saiu de Bauru diretamente para o Santos, o único clube pelo qual jogaria profissionalmente. Um ano depois, já era convocado para disputar a Copa Roca de 57. E no ano seguinte, era novamente chamado para disputar o Campeonato Mundial na Suécia. O meu pai também. Meu pai jogava futebol, jogou de centroavante. E ele sempre se preocupava em me ensinar. Apesar de que naquela época quase não tinha assim diálogo entre pai e filho, entende? Minha mãe não queria que eu jogasse futebol, não queria que eu viesse para cá. Mas o meu pai me ensinava como chutar com o pé esquerdo, pé direito, como cabecear. O jogador brasileiro tem deficiência em cabecear a bola. Quase nenhum deles gostam de cabecear. Fecha um olho na hora de cabecear. Então é muito importante o jogador estar com o olho aberto para ver aonde ele quer mandar a bola, para ver como é que ele vai cabecear para o gol. É muito importante quando a bola vem para ter o contato com o peito, que você esteja com o peito cheio. No momento que ela toca no seu peito, você procura soltar o ar, esvaziar o peito, para fazer uma cavidade. E assim você pode amortecê-la com mais facilidade. As multidões nos estádios são atraídas por quem se tornou o centro de gravidade de todos os jogos. 58,5. Marcado de perto, dentro e fora do campo, Dá 99. sua vida ameaça transformar-se num permanente tumulto. 75 quilos. O ídolo se mantém em forma para corresponder às expectativas de seus fãs. Bem na horizontalidade. Pode descer, Pelé. Dá 1,71,5. O contato físico parece tornar-se uma necessidade para os seus admiradores. Vamos tomar aí o perímetro da coxa, Mazei. A fita passa pela prega glútea inferior aqui. $60. Colosso, hein? Em meio ao assédio dos fãs, uma bênção especial. Rainhas e estadistas sobem à tribuna para ver jogar o rei do futebol. Através dos anos, o ritual se repete jogando pela seleção brasileira ou pelo Santos em milhares de partidas. A camisa número 10 se torna o símbolo de um jogador sempre à procura do gol, objetivo máximo de todo o seu esforço.
todos rendem-se ao seu gênio. Os aplausos, as taças, os campeonatos ganhos, os gols feitos, uma rotina de vitórias que o acompanha. Va bene? Adagio, fermo, stia fermo. Fermo, dai. Da fermo. Venire a Santos e non vedere Pelle è come andare a Roma, al Vaticano e non vedere il Papa. Questa pena. Todas as línguas falam da glória de Pelé, que chegaria ao Chile para disputar a Copa do Mundo de 1962, disposto a confirmar a expectativa geral de sua definitiva consagração. Mais uma vez estava formada a dupla Pelé e Garrincha. Diante dos mexicanos, no primeiro jogo, eles pareciam dispostos a repetir as atuações da Suécia. O Brasil custou a marcar. E só no segundo tempo, Zagallo, recebendo um passe de Pelé, faria o primeiro gol. Pelé marca o segundo gol, consolidando a vitória. No segundo jogo, contra a Tchecoslováquia, após vários lances perigosos, ocorre o inesperado. Num chute dado de fora da área, Pelé distende o músculo da virilha, ficando de fora o resto da Copa. Contra a Espanha, o Brasil, sem Pelé, sofre o primeiro gol. Gol de Abelardo para a Espanha, botando a pelota. Só Garrincha poderia virar aquele jogo. Com 2 gols, Amarildo se mostra um substituto à altura de Pelé. E o Brasil ganha de 2-1. Daí em diante, Garrincha de cabeça. Vavá também de cabeça. Garrincha de folha seca. Novamente Garrincha de esquerda. Garrincha de cabeça. Vavá de cabeça. E Vavá, mais uma vez de cabeça, levariam o Brasil ao bicampeonato. Gol brasileño, Zagallo enviou o centro. A Copa que seria de Pelé foi, na verdade, de Garrincha. Mané, até hoje meu peito se expande. Mané que brilhou lá na Suécia. Mané que nasceu em pau grande. Não é só café que nós temos pra vender. Dribla, dribla, Mané, para. Em meio à alegria da vitória, havia um homem derrotado. Pelé, bicampeão, não participara integralmente da conquista do título. Dado como acabado para o futebol, Pelé construiria lentamente a sua volta no Santos. Campeão paulista, campeão brasileiro e, finalmente, contra o Benfica de Lisboa, a disputa do Campeonato Mundial de Clubes.
o time de Vila Belmiro se tornara uma máquina de fazer gols. Até hoje, os zagueiros do Benfica ignoram se quem passou chispando como um raio negro vestido de branco era Pelé ou era Coutinho. Pepe. Doval. Coutinho. Grandes jogadores perfeitamente harmonizados em torno a Pelé. O Santos conquista o título, tornando-se um hábito no final de cada jogo a disputa pela posse da camisa 10. Durante anos, uma pergunta obcecou zagueiros e técnicos na véspera de cada jogo: como marcar Pelé? O grande defeito de todos os técnicos que vão defrontar com o Santos é o seguinte: se preocupa muito com o Pelé e acaba deixando folga e vantagens para os outros jogadores da linha. Pelé seria, como Garrincha, um problema sem solução. Um jogador não é suficiente para contê-lo. Marcado por 3, deixa espaço livre para que seus companheiros cheguem ao gol. Eu devo ter dado assim o dobro de passe para gols que ter feito os gols. Tem a mesma importância aquele que faz o passe para o gol que propriamente quem faz o gol. Às vezes a gente só tem o trabalho de tocar na bola, porque as jogadas são feitas todinha por outro jogador. Entre as várias habilidades necessárias para jogar bem, uma é essencial: o chute. A parte mais importante do chute é a posição de pé de apoio. Tem de ficar mais ou menos na linha da bola, com o joelho e a ponta do pé voltados para a direção onde você quer mandar a bola. Então você, com o apoio perfeito, poderá
bater de lado, bater com o peito do pé ou com uma pequena curva, que é o lado de fora do pé. A meia distância, para você ter mais segurança, você deve bater com o lado de dentro do pé. Para você dar um chute de longe ou a longa distância, você tem que dar de peito de pé. Tem que pegar firme, bem no meio da bola, para que ela saia com bastante força. O chute de curva é o chute chamado 3 dedos. Você tem que pegar com o lado de fora do pé, pegando do meio do pé para os 3 dedos menores do pé. Isso é um chute que se usa normalmente em falta no bico da grande área. E foi com um gol de 3 dedos de Garrincha e outro também de falta de Pelé, que o Brasil ganharia o primeiro jogo contra a Bulgária na Copa do Mundo de 1966. Pelé chega à Inglaterra pensando em se recuperar de sua derrota no Chile. Apesar da vitória do primeiro jogo e de alguns momentos de inspiração, nada foi possível fazer. Em meio à avalanche de gols, onde estava Pelé? Derrotado mais uma vez por um de seus maiores inimigos, a violência, expressão daquilo que o europeu batizou de futebol força.
pênalti, quando finalmente marcado, é a vingança do agredido. Quase todos os batedores de pênalti batem com o lado de dentro do pé. O pênalti é só ter tranquilidade, entende? Do jeito que você vai bater, é você que escolhe. Agora o importante é você pegar bem na bola. Mas nem sempre o pênalti é marcado. E por uma questão de sobrevivência, passa-se da reclamação veemente ao revide. O resultado pode muitas vezes ser trágico. A perna fraturada do jogador alemão poderia também ser a dele. Esta forma estranha de diálogo passa pela repreensão, pela agressão e pelo revide. E, por ironia, seria através de um pênalti que Pelé chegaria à marca inédita de 1000 gols. Entrou na intermediária, pôs no comando para Pelé, ia penetrando, defendeu a Andrada, pênalti! Pênalti! Pênalti sobre Pelé. E o Fidelis está fazendo buraco na marca do pênalti para que Pelé perca. Vem na cara do torcida no estádio, e a torcida no estádio em coro pede Pelé, Pelé, Pelé. Expectativa emocionante no Maracanã, no Brasil e no mundo. Pelé, a segundos do gol do século. Atenção, caminha Pelé, chutou, gol! Gol de Pelé! Pelé, 1000 gols! Pelé, o mundo aos seus pés. Andrada é o arqueiro do rei. Pelé, 1000º gol. Pelé, o Deus do estádio. Pelé, o gol do século. Tem 1000 na rede.
maior parte do mundo está me ouvindo. Pelo amor de Deus, vamos proteger os pobres, vamos escrever as criancinhas necessitadas, vamos pesar vamos ajudar todo mundo, pelo amor de Deus. O povo brasileiro não pode esquecer das crianças necessitadas, as casas de caridade. Vamos pensar nisso, vamos pensar só em festa. Pelo amor de Deus, olha o Natal das crianças, olha o Natal cima do milésimo gol, o gol do século, paralisado o jogo, e parece que acaso virgem na história do futebol moderno, pelo menos nos últimos anos, quando o jogo é paralisado, ele é carregado no ombro dos fotógrafos, dos locutores, dos cinegrafistas. Pelé é o Deus do estádio, Pelé 1000 gols. Pelé... Além dos 1000 gols feitos, há milhares de outros perdidos. Entre o chute e o gol, a bola tem que vencer o goleiro, as traves e os pequenos desvios do acaso. Houve jogadas que aconteceram comigo que não saíram os gols, mas que até hoje são faladas e talvez até mais comentadas que muitos gols que eu já fiz. Por exemplo, aquela jogada contra o Uruguai, que eu driblei o Masukiewicz de corpo e acabei não fazendo gol. Outra jogada também, aquele chute do meio do campo contra a Checoslováquia, que o goleiro ficou feito um desesperado correndo para trás e a bola não entrou. O outro foi aquela cabeçada que o Banks pegou. Aliás, muitos dizem que foi uma das jogadas mais lindas do Campeonato Mundial de 1970. Este atleta, capaz de saltar 1,90 m de altura, de correr 100 metros em 11 segundos, veterano aos 29 anos de idade, chegaria à sua 4ª Copa do Mundo no auge de sua forma, graças a um sempre renovado esforço de aprimoramento físico. México, 12 anos de seleção, de 1958 a 1970. Seria muito difícil poder dizer qual das duas seleções ganharia. A maneira de se jogar era bem diferente
do que acostumamos jogar agora. Como imaginar um jogo em que houvessem dois Pelés, um contra o outro? Individualmente, eu acredito que a seleção de 58 estava melhor preparada. Tinha melhores jogadores individuais em cada posição. Mas, taticamente, a seleção de 70 estava melhor. Agora, num jogo, quem será que poderia ganhar? Eu ainda poderia arriscar no seguinte: as duas seleções hoje, com a mesma tática, eu acredito que a de 58 ganhasse.
Pelé chega pela simplicidade à perfeição. O passe para Carlos Alberto marcar o 4º gol contra a Itália, o último da Copa. Brasil, tricampeão do mundo. 9 Copas disputadas, 3 vencidas pelos brasileiros. A taça Gilles Rimet estava conquistada para sempre. Pelé, o único jogador a participar das 3 grandes vitórias. Os alto-falantes anunciam a escalação do Brasil. Entre os titulares do México surgem alguns nomes novos. Mas para um dos campeões é o jogo da despedida. Pela seleção jogou 110 vezes. Marcou 110 gols. Prepara-se para abandonar o futebol, ainda em condições de chegar ao gol. Quanto tempo levará para surgir um novo Pelé? O apelo da torcida parece traduzir a dúvida de todos de que algum dia seja possível surgir um jogador capaz de se igualar a ele. Seu nome ressoa nos estádios, proferido por multidões que comemoram com ele a alegria de cada novo gol.